Alô, boa noite a todos aí. Boa noite. E aí, tranquilo? Tranquilo? Opa. Boa noite. Tá animado pra hoje? Vamos fazer um bate-papo legal aí. Eu fiz dois slidezinhos aqui para poder a gente começar o nosso aquela estrutura que a gente tinha conversado lá, né? Uhum. Assim, para a gente a nivelar todo mundo aí no conceito, né? O que é o MVC, como que ele trabalha, para poder a gente entrar lá de começar a fazer exemplo, senão daqui um pouco a gente começa a fazer exemplo lá e ninguém vai estar daí um pouco sabendo pissoroca nenhuma, porque na realidade o cara tem que ter o conceito bem nítido na cabeça dele para poder não misturar as coisas, né? Porque senão acontece de misturar as coisas, igual muita gente fala camadas MVC. MVC não tem camada, né? Não é camada, são responsabilidades. Não é multicamada. Multicamada é outra coisa. É isso que eu tô. Então, assim, eu só queria ter essa primeira aula aí, a gente ter um bate-papo bem legal para todo mundo ficar assim, ó, não. Agora eu entendi o conceito MVC é igual uma outra coisa que todo mundo confunde. MVC não é um padrão de um projeto, um padrão de projeto. Ele é um padrão de arquitetura de software. Entendeu? Ele não é um padrão de projeto. Entendeu? Então conversar aí nessa primeiro momento aí, a gente conversar sobre isso aí. Aí se todos estiverem aí presentes para a gente fazer esse bate-papo aí. Beleza. Beleza. Estamos prontos aí para te escutar. Vou compartilhar aqui a minha tela aqui, né? Aqui a gente começar o bate-papo nosso aí, ver se todo mundo tá enxergando aí a tela aí. Eles estão enxergando. Perfeito. Todo mundo tá enxergando aí? Perfeito. Estou. Então vamos iniciar nosso papo de programação, né? Porque o outro era papo de PO, agora vai ser papo de programação, né? Beleza. Beleza? E aí, vocês querem gravar isso aí? Como que querem fazer? Eu tô gravando aqui. Tá gravando aí? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, aqui eu só coloquei o nosso papo de programação aí. Então vamos lá. Todo mundo tem assim um certo conhecimento, ou já ouviu falar do MVC, certo? Já. Né? Certo. Então, bom, assim, a grosso modo, todo mundo fala, Model View Controller, pô, né? Mas aí nós vamos pensar o seguinte, o MVC, aí que nem eu anteriormente tinha citado, ele não é um padrão um padrão de projeto, né? Diferente que tem realmente padrões de projeto. Ele é um padrão de arquitetura de software. Então, assim, eu não sei se todos já tinham esse entendimento aí, mas é que eu vi muitos falando sobre padrão de projeto MVC, padrão de projeto, e não é padrão de projeto, entendeu? Há muita Então, assim, confusão, né? exatamente, é Você, muita confusão. você vê ele fala de uma coisa, vê outro fala de outro. Então há muita confusão. É bom separar as três letrinhas aí e Isso. tratar cada uma delas. Então, e assim, por que essa diferença aí de padrão de projeto e padrão de arquitetura de software? Porque na realidade o MVC, ele simplesmente nasceu para o quê? Organizar o software. Na realidade, assim, o padrão MVC, ele nasceu justamente para organizar o software.
porque tem os outros padrões de projeto, lá, o cara lá em 1970, lá, o cara lá que na realidade essa questão de padrão nasceu, não foi nem na área de informática. Essa questão de padrão aí nasceu lá na engenharia, lá, o cara lá, não lembro certo o nome dele lá, não sei o que, Andrews Alessandro, não sei, em 1970 acho que foi que ele começou a fazer padrões para a arquitetura, né? E depois que veio essa questão de padrões dentro do mundo da informática. Então, assim, o padrão não nasceu dentro da área de informática, não, né? E essa questão de diferenciar padrão de projeto e o padrão de arquitetura do software, né? Assim, para colocar um pouco assim, bem simplificado, quando você fala em padrão de projeto, né? É porque aí você vai ter o quê? Projetar a estrutura do seu organograma, vamos dizer, de trabalho, do que se propõe aquele projeto a realizar. Né? Diferente do padrão aí para a arquitetura do software, é focado no software, a estrutura do software, de programação, de o que vai aparecer aqui, o que vai aparecer lá, onde vai gravar. Então, assim, aí que está a diferença. Quando você faz um padrão de projeto, tanto que padrão de projeto, existe N padrões para N tipos de projeto. Como você pode pegar um padrão de projeto lá da arquitetura e adequar aqui dentro do seu projeto, porque aí o cara, vou projetar o quê? Um exemplo, estou projetando um sistema para controlar venda de café. Aí você vai pegar o quê? É um projeto. Aí o projeto é o quê? A venda de café. Aí, como que esse projeto? Aí você tem que pegar um padrão de projeto e adequar ele naquilo que melhor se dá na sua realidade, né? Então, assim, o padrão do projeto é uma coisa, e esse padrão da arquitetura de software é em função do software mesmo. É a divisão lá, igual o Amarildo, até a gente estava programando lá a questão do componente lá, que aí ele dividiu lá VCL e FMX, aquilo ali já está se adotando um padrão, né? No caso de projeto, que aí você está estruturando como que o projeto vai ser, como que a nomenclatura vai ser, como não sei o quê. Ali é um padrão de projeto. Ainda não é o padrão da arquitetura do software, é do projeto em si. Então, o nosso projeto vai ter isso, vai fazer isso. Todo programador que for programar no nosso projeto vai ter que sempre iniciar a classe com T, não sei o que, nomes, não sei. Então, isso são padrões de projeto. Vocês estão entendendo a diferença entre o padrão de projeto e na hora que a gente for falar do padrão de arquitetura do software? Vocês estão conseguindo visualizar essa diferença aí? Sim, eu tô. Sim, estamos sim. Então, então por isso que eu comecei com esse assunto aí, essa questão da divisão, porque para não haver essa confusão, porque senão aí é isso que acontece. Como o Amarildo falou, há muita confusão nesse sentido aí, de padrão de projeto e o padrão da arquitetura do software, entendeu? Então, o MVC é um padrão de arquitetura de software, né? Então, diferente do padrão de projeto. Bom, se todos aí estão clara essa diferença entre padrão de projeto e padrão de arquitetura de software, se ficou claro isso aí, todo mundo tem alguma coisa a dizer aí? Precisamos ir para frente. Né? Então vamos para frente. Bom, em questão do MVC, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então, assim, falando em vantagens, né? Isso que eu vejo e que eu vi outras pessoas falando também, né? E que eu vejo no que eu estou estudando e tal, é o quê? A coisa principal, organização, tá? Então, uma das principais vantagens é a organização, né? Aí tem a facilidade de você reaproveitar o código, né? A facilidade de como ele... essa divisão dele,
que aí um outro ponto que eu vou citar aqui, que muitas vezes o cara fala assim, multicamada, camada, não é, o MVC também não é multicamada não, tá? Na realidade ele tem o quê? Divisão de o que cada um vai fazer, mas ele não é multicamada. A diferença de multicamada é que é o seguinte, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo simples também, né? E aí se tiver alguma dúvida, vamos refinando nossos comentários aí. Por exemplo, você tem um servidor de aplicação, né? Você desenvolveu lá um servidor de aplicação, um DataSnap, certo? Um DataSnap. E você tem os clientes aqui, ou seja, você está trabalhando o quê? Multicamada, porque o seu cliente aqui não está acessando a sua base direta. Ele vai fazer requisição para o seu servidor, por sua vez, seu servidor que vai ou requisitar o banco, ou gravar no banco. Isso é multicamada. O MVC, ele só é o quê? Um separador, né? Ele tem uma divisão de responsabilidade. Então ele divide as responsabilidades, mas ele não é multicamada. Isso aí também eu vejo muita gente citando, a camada X ou camada Y, multicamada, não é multicamada. Também é outro ponto que eu cito, ele não é multicamada. Ele tem responsabilidade, divisão de responsabilidade, mas não é multicamada, tá? Porque os sistemas multicamada, aí no caso ele ia ter layers, né? Eles falam layers. Então você tem um layer que vai, uma camada, vamos dizer assim, se você fosse desenvolver um software multicamada, você vai ter uma camada que faz uma chamada para uma outra determinada camada, e aquela outra camada faz uma outra chamada para uma terceira camada, e assim sucessivamente. Aqui o MVC não é camadas, são responsabilidades. Então, o que acontece no MVC? Quem é o, vamos dizer assim, quem que é o cara que cuida do fluxo da sua aplicação? É o controller. Dentro do modelo MVC é o controller. Toda requisição chega para o controller e o controller faz, aí no caso, ou vai pedir alguma coisa para o model, no caso, se for acesso a dados, geralmente vai lá para o model. Se for alguma coisa que ele pode ele mesmo resolver, por exemplo, alguma informação que não seja acesso a dados, ele pode já devolver, só que ele não devolve também direto para o cliente. Ele faz o quê? Ele requisita para o view gerar uma informação e pega essa informação do view para entregar para o cliente. Ou seja, na realidade ele também não faz, o controle propriamente dito, ele também não faz nada. Na realidade, ele sempre pega as requisições e determina para onde que vai aquela requisição e pega a informação, né? Então, voltando no assunto de vantagens, eu vejo as vantagens seguintes, que é a organização, a facilidade de você dividir tarefas. Um exemplo, você tem alguém na sua equipe, ou que não seja da sua equipe, que seja um terceiro, vai fazer o front-end da aplicação. Ele vai simplesmente fazer o front-end, ele não vai programar uma linha de SQL, ele não vai programar uma linha entendeu? Então, assim, isso imaginando desktop. Se você imaginar para um web da vida, por exemplo, você vai pegar um cara lá que ele vai fazer uma carinha bonita lá em CSS, HTML5 e tal, e não vai programar nada. Você separa tipo, pelas habilidades da pessoa, né? As habilidades. Então, assim, isso aí são vantagens. Quando você adota o padrão MVC, ele dá essas facilidades para você, né? Para a equipe, para você gerenciar a equipe, né? Quando você faz realmente usando o padrão MVC, os seus códigos eles vão ficar mais limpos, eles vão ficar bem enxutos. E aí, com isso, facilita o reaproveitamento de código. Então, por exemplo, se determinada função que você criou lá, ou ação que você criou no modelo MVC para fazer uma determinada coisa, para um projeto em específico, que nem eu falei, vender café. De repente, aquela mesma função, ou funcionalidade, ou ação que você fez ali, você pode usar depois lá na frente para um outro projeto, por exemplo, um cara que controla a ação da bolsa de valor, por exemplo.
Aí fala, mas o que tem a ver vender café com bolsa de ações? Falou, dependendo do como você programou, aí você vai reaproveitar muito código. Então, a facilidade de reaproveitar código é muito grande. Quando você usa bem essa separação de responsabilidade. Por isso que fala que é responsabilidade. Se você dividir bem as responsabilidades, você vai ter assim um ganho extraordinário usando o padrão MVC. Cortou o áudio aqui pra mim. Cortou aí? Todo mundo está ouvindo agora? Alô? Eu estou ouvindo. Tá. Ouvi. O único projeto que eu conheço que deve ter outro, claro, mas que mistura MVC e camadas é o projeto do Daniele Tetti, aquele italiano, que ele faz um RESTful usando o MVC, mas o MVC tá dentro, o MVC é que controla o RESTful dele. Então foi um único projeto que eu vi que ele misturou todos os conceitos, assim, né? Aí do mais eu tenho visto pouca coisa. Exatamente. Então, é o que eu cito pro pessoal, assim, é que muitas vezes a maioria dos programadores em si são projetos pequenos. E assim, quando você utiliza um padrão, por exemplo, o MVC, ele demanda um pouco mais de você analisar mais. Então, assim, demanda um pouco mais de trabalho para você colocar. Mas depois ele te traz uma grande facilidade. Manutenção de código, fonte, ele traz uma facilidade muito grande, né? Porque, por exemplo, tem que fazer uma ação nova lá, uma funcionalidade, ou uma regra nova de negócio na aplicação, que não tinha e não foi nem pensada quando elaborou o projeto, por exemplo. Se você adotou o MVC, para adicionar esse novo recurso, essa nova ação, ou que seja, ele dá uma facilidade muito grande, porque, por exemplo, esse recurso vai demandar somente acesso a banco de dados, um exemplo, né? O cara não vai mexer nem na view, nem no controle, ele vai lá no model, simplesmente, onde teria que ficar aquele recurso, e pronto, já está funcional, e não mexeu no front-end da aplicação, não mexeu no fluxo da aplicação, você entendeu? Então, assim, essas facilidades que eu vejo em adotar um padrão MVC, por exemplo, que tem outros padrões, mas assim, o que eu vejo, o padrão MVC, assim, por essa questão de dividir responsabilidade, fica uma coisa bem mais organizada. Nos projetos que eu vi, é o que mais dá organização, é o MVC, né? Então, assim, essas são algumas das vantagens, né? Uma das principais vantagens, né? Só que tem alguns desvantagens em você adotar um padrão MVC. Então, primeiramente, quando você adota um padrão MVC, por exemplo, você tem que ter um pessoal um pouco mais de conhecimento, né, mais gabaritado, né, que tem um conhecimento um pouco maior, para justamente não fazer cagada, né? Então não adianta você querer adotar um projeto MVC e colocar um cara que não sabe o que é um MVC, não tem o conceito, não entende exatamente o que é o MVC, né? O que ele se propõe a fazer, então não adianta, né? Então essas são desvantagens. A questão do tempo também. Então não adianta, vou fazer um projetinho lá, um exemplo, né? Vou fazer um projetinho lá que tem uma tabela ou duas tabelas num banco lá para gravar e que vai receber uma informaçãozinha lá que... Por que você vai adotar o padrão MVC num projeto que tem meia dúzia de linha? Entendeu? Aí é você querer complicar a coisa que não há necessidade de complicar, né? Então, assim, essas coisas que fazem diferença. O cara que vai trabalhar e ele fala assim, não, estou usando o padrão MVC. Ele tem que ter esse conhecimento do padrão em si, do que ele se propõe a fazer para justamente não misturar a questão das responsabilidades. Por quê? Se você tem uma responsabilidade view,
ela vai ser somente de visão, que é o quê? Mostrar a informação para o usuário em si, que vai estar lá na ponta, por exemplo. Se você for desenvolver a responsabilidade de visão para um móvel, quer dizer, é uma coisa. A visão para um desktop é outra. A visão para a web é outra. Então, assim, você tem 3 visões no mesmo projeto, tá? Só que a responsabilidade é uma só, visão. Então, aí o cara tem que ter essa, porque senão o cara começa também a confundir as coisas também, e vai falar, então eu tenho que ter eu tenho que ter, o cara começa a misturar as coisas, eu tenho que ter uma camada para desktop, uma camada para móvel, uma camada para web. Não tem nada a ver com camada. Ali é uma visão, é uma responsabilidade, visão. O que o cara vai ter ali dentro daquela visão é o que ele vai comunicar com o usuário final ali. Vai requisitar um login, uma senha, vai requisitar informação que seja entrada com aquela determinada informação, né? Vai mostrar um resultado de um processamento, né? Então, isso está na visão, mas é só o que? Mostrar. Por isso que eu falo que ele é bem... o MVC, essa questão de responsabilidade fica bem clara, mas fica bem clara quando o cara tem um entendimento do conceito, né, e de como realmente o MVC trabalha, né? Então, assim, esse que é o ponto-chave no padrão MVC, que é o padrão de arquitetura de software. Quando nós falamos da visão, é muito clara, né? Porque se você... Sumiu aqui minha tela? Opa. Quando nós estamos falando do view, né, que é a visão, nós temos logo em mente lá o formulário que o Delphi tem. Isso. Mas quando nós começamos a falar dos outros, não é muito claro o que é um modelo e o que é um controlador, né? Um controller ou um módulo. Isso pode ser uma confusão se não entender ao certo o que faz um, o que faz outro, né? Exato. Então, assim, a princípio o pessoal tem que ter assim, essa visão do MVC em si. Primeiramente, que ele não é um padrão de projeto, e sim um padrão de arquitetura de software. Acho que eu bato nessa tecla para o cara ter esse conceito colado na cabeça dele, né? E a questão da vantagem e a desvantagem de você adotar um padrão. Não importa que seja esse padrão, ou poderia ser outro padrão, você tem que saber se o seu projeto é viável você adotar ou não. Porque aí tem aquele negócio também. Uns caras falam assim, não, porque eu tenho que adotar um projeto, eu tenho que adotar um padrão daqui, um padrão dali. Não, cara, você começar a adotar N padrões, porque é o seguinte, num mesmo projeto você pode ter mais de um padrão. Que é isso que muitas vezes o cara, não, eu vou colocar só no padrão X, só no padrão Y. Não, dependendo do seu projeto, você pode ter mais de um padrão, de acordo com a necessidade. É recomendável sim você ter um determinado padrão. Só que nem sempre você pode usar ao pé da letra também o padrão. Que é isso que aquele dia nós estávamos conversando, né, Mario? Porque muitas vezes o cara fala, não, tem que usar no pé. Não, também você tem que tomar cuidado com isso também, que muitas vezes você vai complicar o seu projeto em vez de facilitar. Então, o grande lance de usar padrão, independente de qual seja, é para te facilitar. Te facilitar o quê? Num futuro. Porque, geralmente, adotar padrão te traz mais mão de obra, mais dor de cabeça, isso no início do projeto, do que propriamente dito melhorias assim na agilidade. Não traz, pelo contrário, ele tira agilidade. Tá? Em você adotar um padrão, ele tira agilidade. Só que, ao passar do tempo, aquele tempo que você gastou no seu projeto vai te reverter numa coisa que é anos-luz, que isso aí eu já vi. E aí eu escutei um cara falando a mesma coisa, que era o conceito que eu tinha em mente. Ele citou
que foi o Jorge lá, que você demanda, a sua aplicação, ele demanda muito mais manutenção do que propriamente dito criação, entendeu? Então, quer dizer, ao você adotar um projeto, aí você vai demandar um tempo maior na criação do seu projeto. Mas depois, aquele tempo que você gastou, ele vai trazer em vantagem. Porque na facilidade de manutenção do código, de incluir uma outra pessoa e ele já automaticamente já entender como que funciona a sua aplicação, porque vai estar bem separada as suas regras de negócio, os seus modelos. Então, quer dizer, isso traz em vantagem para um futuro. Então é lógico que o cara vai adotar, se ele for adotar numa coisa que vai ser momentânea, é fria. Então, porque muitas vezes o cara faz lá um projeto, um exemplo. O cara vai fazer um projetinho lá que vai ser só para usar um ano, porque é para quebrar galho de uma empresa lá que ele vai adotar um outro software. Por que ele vai usar padrão de projeto ali, se ele aquele negócio vai ser jogado fora, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, essa questão aí que tem que ser analisada na hora de você falar assim, não, vou adotar. Não vou adotar. Só que a vantagem de adotar um padrão, independente de qual seja, é a questão das vantagens futuras. Qualquer padrão ele vai te dar uma vantagem, só que futura, não imediata. Se você olhar imediata, ele vai te trazer mais complicação. Entendeu? Então esse assim, meu ponto de vista é esse, né? Não sei se todos têm esse mesmo ponto de vista. Qual seria o seu ponto de vista nisso, Mário? Eu acho que a importância está em relação à organização, sem dúvida, mas também a reutilização de código em ambientes diferentes. Então, como hoje nós temos uma tendência a estar aplicando tipos de equipamentos, né? Principalmente nós que trabalhamos com uma variedade muito grande de tipo de hardware, eu preciso compartilhar as mesmas regras nesses vários tipos de equipamentos que nós vamos ter pela frente. Ora você está trabalhando num desktop, ora você está trabalhando num terminal que é um TTL que está comunicando, outra hora você está trabalhando lá no celular, e tem coisas que são comuns a todos essas camadas de apresentação que são diferentes, né? Quer dizer, a forma de apresentar é diferente ou a forma de se comunicar é diferente, mas a regra de negócio é a mesma. Exatamente. Então, eu acho que aí é que tem uma questão do reaproveitamento de código é fundamental, entendeu? Isso é importante. E ao longo do tempo você consegue levar mais fácil a regra de negócio nos vários ambientes e com uma certa maturidade que você vai ganhando ao longo do tempo. Então, para mim, isso é a grande vantagem. Você tem que separar, é necessário separar aonde que estão os seus modelos, aonde que está o seu DAO, aonde que está a tua camada que você apresenta e fala com o usuário. Para mim, isso é fundamental. Agora o jeito de fazer há uma diversidade razoável. Então, por exemplo, você pega assim, quando você vai falar de um controle onde a tua aplicação desktop tem que organizar em abas, que você ora apresenta o teu formulário numa aba, daí a pouco apresenta em outra aba, quer dizer, o teu controle se comporta de um jeito, né? Mas se você for apresentar isso lá no celular, talvez não seja o mesmo modelo ou melhor, não seja o mesmo controle de visual que você vai ter. Né? Talvez muda um pouquinho, então pode ter algumas variações pequenas, talvez, e outras maiores, dependendo de onde é que você vai aplicar. Mas no fundo, assim, você tem algumas regras que precisam ser mantidas ao longo dos vários projetos que você vai trabalhar. Sim. E aí, pessoal, todo mundo tá dentro do... Nossa. Todo mundo tá entendendo aí o nosso bate-papo? Estamos sim, tá? Mas tá complicado. Amanhã aqui tá tranquilo por enquanto.
Então eu vou colocar o outro slidezinho aqui, que aí nós vamos ver realmente o conceito, vamos dizer assim, para você enxergar o conceito, né, e as responsabilidades, como que funciona essa questão aí, né? Como muitos falam sobre o MVC, e aí, na realidade, o MVC são apenas as três partes, né? O view, o controle e o modo. Eu coloquei aqui o down, tá vendo? Down e o down. Aí vai, pô, mas que é isso, né? Vamos ficar nele aqui. Mas, a princípio, esses três caras aqui que é o MVC em si, tá? Então, assim, primeiro, view, né? O view é responsável que para apresentar, né, a sua aplicação para os clientes, né? Aí eu posso ter um cliente web, né, que seria uma página, eu posso ter um móvel, né, um celular, um desktop, e aí eu poderia ter outros aí, um tablet, aquelas televisão que fica lá passando informação. Então, assim, pode ter N views. Então, a view é responsável por isso, pela apresentação. Eu ainda Tá? tenho clientes que são assim, você tem display de 2 linhas que você tem que trabalhar. Quer dizer, Sim, tua área de comunicação com o eu cliente é um display de 2 linhas. de 2 linhas. Pegar aqueles displayzinhos da Gertec lá, por exemplo, aqueles tecladinhos da Gertec, né? Eu tenho a minha aplicação, utilizo aquilo lá também. Não quer dizer, é um modo de apresentação, né? Então Sim. aí você tem que lidar que aquela view ali vai lidar diferente, porque é dispositivo diferente, entendeu? Só que a vantagem aqui, que a responsabilidade da view aqui, então aí eu posso ter várias visões, mas, ou seja, a responsabilidade é a mesma, é a apresentação. Então, é esse conceito que tem que ficar bem claro. Quando eu falo em responsabilidade de visão, não importa qual seja o dispositivo. É lógico que aí ele vai ter, que nem a gente está citando. Tem lá o dispositivo lá que só tem 2 linhas para apresentar. A visão vai ter que apresentar naquelas 2 linhas, né? Então, assim, o meu desktop eu tenho uma área maior, é diferente. Então, assim, mas a responsabilidade de visão, de mostrar alguma coisa para o usuário ou capturar alguma coisa do usuário, está onde? Na view. A responsabilidade de mostrar ou receber informação é na view. Então, assim, tem que ficar claro essas responsabilidades, né? Então, assim, aí eu vou falar assim, tem a view, aí você tem, eu vou pular aqui o controle e vou falar assim, o modelo, né? Que é o model. O model é onde está o quê? As ações em si, a regra de negócio da sua aplicação está no model, tá? Tudo ali, na realidade, o coração do negócio, vamos dizer assim, né, da sua aplicação, vai estar no model. Aí é onde vem o seguinte, o model, ele pode, quem não quiser dividir a questão aqui do DAO, ele pode, ali dentro do model, ter a persistência também. Por isso que eu só coloquei aqui persistência, tem gente que só chega aqui, ele não cria a separação lá do DAO, não. Tá? Ele cria aqui a persistência aqui dentro do model também, né? Que é o quê? O que é a persistência no caso? É você gravar lá ou no banco de dados ou gravar num arquivo TXT, você está fazendo uma persistência, né? Então, a responsabilidade da sua aplicação em regra de negócio e persistência de dados, né? As ações em si, para chegar na informação final lá e guardar ela, é no model, é o modelo. Ele não faz mais nada a não ser isso. Tá? Aí, agora eu vou falar para você, e o que está o controle aí de inserido no meio? É ele que é o cara, por isso que ele é um inserido no meio, que ele é o cara que ele cuida justamente do fluxo da sua aplicação. Ele que é o cara que leva e traz. Ele é aquele cara que faz o seguinte. A Maria Fofoqueira, né? A Maria Fofoqueira. Ele é o cara que faz o quê?
lá, por exemplo, quando você disparou a sua aplicação, né? Quando você dispara a sua aplicação, em algum momento, o seu controller fala assim, ó, mostra a tela aí. Tá? A sua aplicação fala, mostra a tela. Tá? Né? Na realidade, não é assim. É isso que eu falo, que a ideia não é essa. A ideia é o inverso. É o quê? É uma requisição que chega. Então, por exemplo, isso no ambiente web, pensando no ambiente web, você não lança a sua aplicação, diferente do desktop, que é isso que está a diferença. Porque e mesmo no desktop, se você imaginar, quando o cara clica no ícone lá da sua aplicação, o que ele está fazendo? Uma requisição para abrir a sua aplicação. Concorda? Sim. É a mesma coisa que o cara vai entrar abrir o browser, digitar lá www, não sei o que, ele está fazendo o quê? Uma requisição. Entendeu? Então, ou seja, primeiramente, quem que me responde alguma coisa sempre vai ser o controller. Então, por isso que ele é o fluxo da aplicação, tá ali. Só que ele não faz nada. Ele não faz nada, mas o fluxo, todo o controle de fluxo vai estar ali no controller, tá? Que é o controlador. Por quê? Quando eu dar um exemplo de web e vou dar um exemplo do desktop. Um exemplo de web. Quando o cara digita lá www, tal, não sei o que, ele faz uma requisição. Essa requisição, por sua vez, chega lá no servidor de aplicação ou servidor da Snap, né? Bate lá e aí o que? O cara, um exemplo, o cara tá chamando, tá querendo entrar na aplicação. Então aí vai bater no controller, aí o controller vai receber essa requisição, aí a requisição tá lá assim, ó, o usuário tá querendo fazer login. O que ele faz? Ele gera vê essa informação, ele fala, bom, primeiramente eu tenho que perguntar para quem? O model, esse cara aqui, ó, tá querendo fazer login. O que eu faço? Aí o model faz o quê? Pega lá a informação do cara e volta pro controller. Tá aqui a informação, ele pode fazer login. Aí o controle faz o quê? Joga para view, fala, view, mostra pro cara aí que ele pode fazer o login. Abre a tela aí para ele. Pum, abriu a tela. Ou se você pensar antes do processo, antes dele digitar, vamos dizer assim, né, que eu já estou falando já como se ele já tivesse digitado. Mas senão ele vai abrir lá, o que vai acontecer? Vai aparecer uma requisição assim, login, né? O cara quer fazer um login. Eu não peguei o usuário, nem senha, nem nada dele. O que vai acontecer? Bate no controller também isso aí. A requisição que chega no servidor, primeiramente bate na onde? No controle. Quem é o cara que recebe a requisição? Sempre vai ser o controller. É isso que tem que ficar na mente, porque muitas vezes o cara confunde, acha que a visão vai receber primeiro. E não é o controller. Sempre vai ser o controller. Fazendo uma analogia entre como que essa requisição iria chegar, imaginando, vamos dizer assim, um prédio. Você tem que entregar um aviso para um funcionário lá do prédio. Você não sabe onde, você sabe que o cara trabalha naquele prédio, mas você não sabe em qual sala, em qual andar. Você tem o nome deles e aquela requisição para pegar dele lá uma assinatura do cara. Você chega no prédio, a primeira coisa que você faz é o quê? Ir na portaria. Certo? Você chega na portaria e fala o quê? Ó, eu tenho essa requisição aqui para pegar a assinatura do João das Couve. O porteiro vai fazer o quê? O porteiro, nesse caso, é como se fosse quem? O controller. Então, tá vendo? Isso, é como se fosse o controller. Aí ele vai falar assim, olha, deixa eu ver aqui, que ele vai ter lá um caderninho, ou vai ter lá uma listagem. Deixa eu ver aqui em qual andar que esse fulano trabalha aqui. Entendeu? Então, essa informação está no controller. Por quê? Para ele saber o fluxo. Aí ele vai chamar lá um guri, vamos dizer que fosse um prédio de segurança. Ele vai chamar lá um apoio lá para levar aquela requisição lá. Ele vai falar assim, o João das Couve é no quarto andar, na sala 400. Aí ele vai chamar um cara e falar, você aguarda aqui que eu vou pegar lá a assinatura dele lá para você. Aí ele pega, manda para quem? Quem que é o cara?
que vai lá buscar a assinatura dele lá? É o modelo. Então ele vai mandar para o modelo, ó, eu preciso aqui da assinatura do João das Couves, né? Nessa requisição aqui. Aí ele faz o quê? Ele vai lá, subir lá, que é como se fosse acessar um banco de dados, né? Pegar as informações e trazer de volta. Aí ele traz de volta, ele não entrega para você. Ele entrega para quem? Para o controller. Entendeu? Ele entrega para o controle. Entrega para quem? Pro porteiro. Aí, por sua vez, o porteiro vai falar assim, ó, tá aqui, a assinatura aqui, e vai devolver para quem? Só que o view aí, no caso, seria você, né? Vai receber a informação e aí você vai pegar e vai levar para quem que você tinha que levar, ou lá para o seu escritório, ou para sua empresa e tal, entendeu? A grosso modo, para entender o conceito de que uma responsabilidade conversa com a outra e, por exemplo, o modelo não conversa direto com a view, que eu já vi muita gente falando assim, não, o modelo entrega para a view. Ele não pode. Aí você não está dentro do conceito correto de responsabilidade, porque a responsabilidade de fluxo tem que passar pelo controle. Então, assim, o modelo entrega para o controle entrega para a view. A view requisita para o controle requisita para o modelo, e o modelo responde para o controle entrega para a view. Então, assim, esse conceito de responsabilidade, por isso que eu falei, não é multicamada, porque aquela questão de multicamada que eu tinha citado no início, isso aí não são camadas, são responsabilidades. Então, assim, a responsabilidade de apresentação é um cara, a responsabilidade do fluxo de informação que vem e vai, é o controller. E a responsabilidade de gerar ou processar informação, ou gravar informação, ou ter a regra de como aquilo funciona, é no modelo, é o model. Então, assim, esse conceito que muitas vezes acontece que as pessoas se confundem e aí começa a misturar e aí o trem ferra com tudo. Por quê? Quando você tem esse conceito de MVC bem claro, na hora de você escrever uma classe, né, ou uma ação, né, dentro do seu projeto, peraí, isso aqui é responsabilidade de quem? Se fosse um exemplo, eu estou fazendo um insert. É responsabilidade de quem gravar esse insert no banco? Do modelo, né? Então eu tenho que escrever ele estritamente ali dentro do modelo. Agora, quem vai pegar essa informação e vai passar para diante, falar assim, ó, gravei, não gravei, ou deu erro, não deu erro, é o controller, porque o fluxo tem que passar. Então, sempre que você olhar em tudo que você vai fazer, quando falar, eu adotei o projeto, dentro do projeto, da concepção do software aqui, nós adotamos MVC. Então você tem que sempre olhar o seguinte, todo o fluxo da sua aplicação tem que passar por dentro do controller. Se você tiver isso bem claro, que aquele fluxo tem que passar pelo controller, com certeza você vai ter esse conceito de MVC bem elaborado e bem claro na sua mente. Então, esse conceito aí é que tem que ficar claro. Porque senão o que acontece? A pessoa começa a misturar uma responsabilidade com a outra. Aí já começa a ferrar com aquela questão que a gente falou no início, reaproveitamento de código. Aí, por quê? Aí eu não posso aproveitar uma ação aqui, porque eu dependo de uma view. Porra, mas aí, essa view aqui eu não vou ter lá no outro projeto, né? Então, por isso que tem que ter esse conceito bem claro nessa questão do modelo, controle e o view. E sempre que qualquer um deles, para conversar, ele precisa do cara do controller no meio. Ele não conversa direto. Se você tiver essa coisa bem clara, de numa visão, conversa direto com o modelo, pronto. Você já começa a ter
uma coisa bem clara para utilizar o MVC. Então, sempre que você estiver utilizando o padrão MVC, saiba-se que não pode o modelo conversar direto com a view. Aí vai falar assim, mas tem projeto que eu já vi, o cara entrega direto para a view. Então tá errado, não tá no padrão, não tá no padrão MVC. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem claro. Essa questão do down aí, que eu citei, porque eu posso ter separado, isso aí já vai uma coisa do seguinte, de você ter melhor distribuição das informações, ou seja, deixar o código mais limpo possível. É o que? Separando ali o down. Porque no model você poderia ter a persistência já ali mesmo, já grava lá no banco utilizando o FireDAC com o Firebird, ou grava lá no Oracle, entendeu? Eu poderia estar tudo no model. Só que aí o que? Você também começa a ter o que? Se você não vai ter um reaproveitamento para outro tipo de acesso de dados, aí você pode fazer tudo ali, não tem problema nenhum, tá? Mas essa questão de você ter, é mais até inclusive de organização também, fica melhor. Você organizar com um DAO, fica melhor. Porque aí, sentença SQL, por exemplo, nunca estaria sentença nenhuma SQL aqui. Ó. Aqui dentro não teria sentença SQL nenhuma aqui. Nunca iria ter, se você estiver utilizando o DAO para fazer a persistência. Então, toda sentença SQL estaria aqui, dentro do DAO. Tá? Então, entendido aí? Até aqui? Sim, tranquilo. Beleza? Beleza. Beleza. Ô, Cleverson, Cito. modelo antigo de desenvolvimento Delphi. Você abre um menu e você tem um controle para o menu. Você mistura o menu com um formulário, mas é ele que tem os acessos a todas as visões. Então, quando você... Isso vem desde o Delphi 1, né? Então, quando você inicia a aplicação, o teu controle é o teu menu principal. E do teu menu principal, você deriva todas as suas chamadas de visões. Normalmente é assim, né? Uhum. Se você quebra o menu principal para seu controle, como é que você começa a aplicação? Então, porque na realidade, quem queria fazer a primeira requisição, vamos dizer assim, levando em consideração a questão do login, né? Fica assim, mais claro para entender, né? Primeiramente, o que acontece? Apresenta-se essa visão, né? Que como ela é start, né? Ela não vai precisar alguém, tipo assim, requisitar, né? Vamos dizer assim, ela é start, né? Então ela é apresentada. A partir do momento que ela é apresentada, o login é apresentado, certo? Que o cara digita ali e clica em OK, aí sim é feita uma requisição para quem? O controller. Então inicia-se no controller. E a tua navegação de opções de usuário, então, no caso o menu, né? O menu sempre vai requisitar para o controller. O menu sempre vai requisitar para o controller. Então, assim, vamos dizer lá, eu tenho um menu cadastro de cliente. Uhum. Ao clicar ali no menu cadastro de cliente, ele vai fazer o quê? Uma requisição para quem? Para o controller. Certo? Então, aí, mas no controller, o teu menu principal já não é um controller? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Ele faz a requisição para o controller. O menu ali, na realidade, é como se fosse uma visão do que você pode ser feito. Então, o menu é a visão da aplicação, vamos dizer assim, a visão do que você quer fazer, né? O menu ali só é um atalho simplificado, a mesma coisa das requisições em www alguma coisa. Sempre que você quer requisitar alguma coisa, eu estou colocando o exemplo da web que fica assim um pouco mais claro para visualizar. Então, toda vez que você quer requisitar alguma coisa numa web, né, você vai o quê? Você vai ter que colocar um caminho, uma URL lá, certo? Então, imagine só, os nossos menus
nossos menus lá na aplicação é um atalho de URL. Esse que é o que esse conceito aí que seria o MVC. Então, na realidade, aquele menu que você tem, na realidade, são atalhos de URL. Eu clicar em cadastro de cliente, na realidade, é uma requisição para o controller. Que é o quê? Uma requisição pedindo para o quê? Para mim fazer abrir o cadastro de cliente, que no caso abrir uma nova visão, né, de cliente. Né? E aí lá dentro da visão de cliente vai ter outros tipos de requisição, vamos dizer, outros atalhos. Né? Um botão incluir é um atalho também de uma URL. Né? Se você imaginar, seria um atalho de uma URL. O cara clicar em incluir, ele vai requisitar o controle, incluir cliente, né? E aí esse incluir cliente, é lógico que ele vai chamar uma nova visão, por exemplo, para requisitar informação, né? Mas sempre, porque você sempre olhar, vai ser o quê? Sempre você faz uma requisição para o controle, sempre uma requisição para o controle, sempre uma requisição para o controle, e aí sim o controle que vai gerir esse fluxo da aplicação. Sempre quando chegar uma solicitação ali no controle, no caso a gente dando um exemplo do menu, cliquei no menu cadastro de cliente. Ele solicita ao controle que alguém está querendo ver o cadastro de cliente. Por sua vez, o controller vai requisitar, no caso se tiver um controle de login, que o cara ou tem acesso ou não tem alguma coisa nesse sentido, o que ele faz? Ele requisita quem? Ao módulo. O cara aqui clicou para abrir o cadastro de cliente, ele pode? Então ele já faz ele já passa a uma responsabilidade para o módulo saber se aquele cara que clicou, se ele pode ou não pode continuar a visualizar aquela URL que ele pediu, vamos dizer assim. Né? O módulo, por sua vez, aí tem a regra de negócio, vai validar, vai ver se pode, e vai entregar para o controller de novo. Ok, ele pode. Aí o controller vai falar assim, viu? Mostra para ele aí o cadastro de cliente. Entendeu? Então, ou seja, é aí que está a grande diferença, que muitas vezes há essa confusão, realmente. Mas ali já é o controle. Não, não é o controle. Na realidade, ali são atalhos para a chamada do controller. Você só não inseriu mais um componente de software para ser o seu complicador, ao invés de assumir logo que o teu menu já é o teu controller? Porque você não vai ter as suas views e nem os seus modelos lá. Mas ele já é o controle de fluxo de navegação que o aplicativo vai ter. Se você simplesmente abstrair um outro código para fazer navegação, você só está acrescentando mais units. Não, aí é que eu falo que na realidade não é, porque aí a vantagem, aí é onde que vem a vantagem de você fazer isso, que é o quê? Um exemplo, nós estamos citando um exemplo de um cliente desktop, sim, correto? Sim. Então nós temos a aplicação lá desktop e por sua vez ele vai fazer a requisição, certo? Se eu não tiver o controle, vamos dizer, igual você está citando, né, a própria aplicação ali já seria o controller, vamos dizer, né? Quando você pega essa mesma... O menu principal, né? O menu principal é o controle, não aquela primeira apresentação, ele é o controller, né? Então, mas na realidade ele não pode ser, porque aí você está saindo do conceito do padrão MVC. Por que aí eu vou citar o seguinte, se você agora pegar um exemplo, a sua aplicação, que é esse menu, certo? Menu. Agora vamos fazer esse mesmo menu lá na web, com JavaScript, ou sei lá, HTML, CS5 lá, sei lá, ou que seja, como que é, antes era Flash, né? Vamos fazer uns menus em Flash, lá no coisa. Você concorda que se eu não tiver o controle separado, eu vou ter que reescrever lá? Os ambientes são diferentes, né? Não, mas se você olhar para o conceito, se eu tiver o controller, que alguém faz a chamada para o controller, aí eu vou ter a mesma chamada para esse controller lá na web. Então, Só que é lógico, ele vai
ele vai requisitar para um servidor HTTP, um exemplo, né? Um servidor HTTP da vida lá, um DataSnap, alguma coisa assim. E a sua aplicação desktop, você está falando que não está requisitando para um servidor, né? Se fosse um aplicativo web, o teu controle é o browser, porque é ele que controla a tua camada de apresentação. Enquanto que Então, mas não é. Enquanto que a página que você está chamando é a tua visão. Então, o teu controller browser faz uma requisição já para uma view, que é uma página de entrada. Uhum. Então, mas o conceito não é esse, é você trabalhar a requisição que bater para o controller. Por exemplo, o controller ser uma unit, se você imaginar o controller sendo uma unit, tá? Que ele vai entender o seguinte: quando alguém fizer uma requisição de um browser, ele vai destinar a forma de apresentação para browser. Vai chamar uma view lá, né? Depois ele vai requisitar a view para apresentar no browser. Se você chamar do desktop, ele vai chamar uma apresentação, que é um formulário para apresentar no desktop. Se for um móvel, ele vai chamar, fazer uma requisição e vai apresentar alguma coisa para um móvel, um FMX. Não, assim, esse que é o conceito, tá vendo? Que aí é que o negócio pega. Que é essa questão aí. Que nem você citou. O browser é meu controle. Não é. O browser não é o controller. O browser é o meio. É o meio onde que está rodando a sua aplicação. Agora, na sua aplicação, o controller, ele tem que saber responder da onde quer que está vindo a sua requisição. Ele tem que saber, por exemplo, eu vou ter que responder para um browser, eu vou ter que responder para um desktop. Aí é que vem aquela questão também, que aí já se encaixa nesse fluxo aí. Por exemplo, se você tiver, que aí eu não estou citando multicamada, no caso, a intenção é o quê? Se toda aplicação fosse multicamada, ia acontecer o quê? Você ia ter um servidor lá, ou HTTP, ou um servidor DataSnap, né? Que ele vai responder ou REST, ou que seja no próprio HTTP, essas requisições. Então, assim, a visão, o conceito de MVC é você ter um controller que ele é um único controller que responde mais de um tipo de visão. Por isso que eu falo que a sua aplicação não é o controller. Ou seja, o browser não é o controle e o menu principal da sua aplicação também não é o controle. Entendeu? O teu controle, ele é único para a sua aplicação toda? Ou cada view você tem um controller para a sua view? Aí já depende de como que você quer fazer. Que você pode criar um controller e todo mundo caindo dentro dela. Mas, olhando aí já entra a questão do padrão de projeto, que aí é o quê? Não, vamos separar, para não ter, o cara ter um controle de cliente e controle de fornecedor no mesmo lugar. Para não ter essa questão de ter códigos ali acoplado, aí é onde que vem de você separar. Quanto menor, por isso que aí que vem aquela questão, quanto menor as units, responsabilidades separadas são melhor. Então Mas a ideia do controller... Pode falar. Então nós estamos falando assim, que se eu tenho um formulário, eu tenho um controle para aquele formulário. Para aquele formulário. Provavelmente eu vou ter modelos ou vários modelos que estão ligados com aquele controle daquele formulário. Isso. E eu tenho um controller que é um controle da aplicação. Isso. Então eu posso ter na mesma aplicação vários controles. Exatamente. Assim como eu tenho várias visões. Exatamente. Então por que você vai criar um outro controle só para controlar o menu? Trate o menu já como sendo o seu controller. Ou seja, entrega os controllers para cada visão. Perfeito. Nós estamos falando de MVC.
Mas por que não o próprio menu já ser o seu controller? Eu não estou falando de fazer dele um modelo, entendeu? Eu não estou falando de colocar regras de negócio lá. Porque o teu menu de entrada é a tua camada de apresentação. É isso que eu quero dizer para vocês. É ele que vai dar a mecânica de como que o teu aplicativo vai se apresentar para o usuário. Mas ele é o controller de apresentação. É ele que controla a navegação, quem vai para frente, quem vai para trás, aonde que vai mostrar um formulário, aonde vai mostrar outro, onde que vai mostrar uma mensagem. Ele já é um controller. Então, mas a ideia de você ter um controller separado é que você pode fazer algumas coisas ali, por exemplo, um exemplo, em vez de você programar um exemplo, quando o cara clicar ali para abrir cadastro de cliente, certo? Certo. Em que momento que você iria falar assim, ele tem direito de acessar ou não? Então, se eu estou no meu controller principal, digamos assim, então assim, no conceito que eu estou tentando vender para você a ideia de simplificação, o teu menu tem um controller que é um controle de navegação da aplicação. Sim. Né? O teu controle de navegação de aplicação vai chamar um outro controle que é cadastro de clientes. Aquele controle de cadastro de clientes é que vai startar a tua visão de clientes. Entendeu? Então, assim, você tem controllers falando com view, controllers falando com modelo, e às vezes a view vai falar direto com o modelo. Então, mas essa que é uma das regras que, por exemplo, no conceito MVC, não pode acontecer. Por quê? Que nem eu estou citando, um exemplo, quando você faz essa requisição, abrir cadastro de cliente. Aí, por exemplo, eu posso abrir? Como que eu vou fazer isso lá no menu? Eu iria programar diretamente ali no menu? Você vai instanciar o controle de clientes. Então, ou seja, o seu controle principal vai chamar um controller que é um controle de cadastro lá, ou de clientes, ou alguma coisa. E ele então vai se encarregar de controlar o que vai ser apresentado e interagir com o teu controle principal. Porque assim, você não tem que necessariamente ter um único controle que vale para todas as interfaces. Mas você precisa ter um mínimo de controle para não ter que reescrever tudo. Exato, exatamente. Então eu não estou fugindo do MVC, entendeu? Eu só estou tentando simplificar um pouco. Porque assim, você vai reaproveitar as tuas interfaces ou os teus controles das interfaces à medida que você tiver controllers pequenos, de pouco código. Se você tiver controllers que são de muito código, você não vai conseguir fazer muita reutilização. Não. Né? Então, para você poder reduzir a quantidade de códigos dos controllers, e também vale para os modelos, tá? Também vale para as regras de negócio. Você tem que diminuir a quantidade de ações que cada peça de software desse vai gerar. Né? Então, significa que para você diminuir esse volume, vai ter que quebrar em mais em units. Quebrar em mais em units, você não vai conseguir fazer um controle único para tudo. Ou seja, sim, então, não, mas não. Ou seja, então por que eu não chamo meu menu principal de um controller? É só uma questão de nome. Porque eu não vou conseguir mesmo tirar todos os itens do menu e ficar jogando só numa unit separadinha lá. Então não adianta eu fazer uma complexidade de tal forma, que é isso que eu quero dizer para vocês, né? Não adianta eu seguir ao pé da letra de tal forma que eu simplesmente vou acrescentar mais código sem ter ganho. Para mim acrescentar no menu, eu tenho pouco ganho. Agora, quando eu pego os controllers com as visões em separado e deixo especializado aquele controller, aí eu tenho muito ganho. Porque agora eu posso reutilizar isso em vários locais, em várias interfaces diferentes, que eu posso ir para o móvel, posso ir no desktop, posso ir para várias situações diferentes. Porque lá no controle eu vou ter, agora eu vou requisitar o dado, agora eu vou devolver o dado, agora eu tenho que apresentar o dado. Então eu vou entregar agora para minha visão. Isso. Ok, aí você tem ganho. Mas na tua entrada, que é isso que eu estou querendo desfazer um pouco ou reconstruir um pouco daquilo que você está falando,
Porque a tua Sim. entrada você não tem quase ganho, porque você vai ter que fazer a entrada para web, e a tua entrada para mobile. Sim. Se não adianta você querer separar o controle, achar que o teu controle principal serve para todo mundo. Entendeu? Mas se você tiver Não, mas ele controles não. separados para cada visão, você pode reaproveitar nos vários ambientes. Ou Não, seja, mas então esse assim, que é a ideia, você ter controle separado para cada visão. sim, mas assim, se você. Não importa muito se o seu controle vem de um T-Form ou se o seu controle vem de um T-Component ou de um T-Object. Não importa muito. O que importa é a função dele. Ele tem a função de controle. Ele, Então, porque o aquele cara controle, da na primeira. realidade, o controle ele não faz nada, né? Não, O controle ele só pega informação e passa informação. mas alguém vai ter que startar o cadastro de cliente. Alguém vai ter que startar o cadastro de produto. Então, Quem aí que é vai que vem. startar? Alguém, em algum momento, que nem a gente está citando, o exemplo da aplicação desktop, tá lá o menu lá. Aham. Alguém clicou naquele menu, fez uma requisição para o controle que o quê? Abrir cadastro de cliente. Sim, ok. Bateu lá no controle para abrir o cadastro de cliente. Então, mas para Aí ele que, vai fazer o quê? que você vai reutilizar um controle que tenha lá um mundaréu de opções só para separar da visão da primeira apresentação? Ele já é o controle, é isso que eu quero dizer para você. Agora, Você tá, depois, quando você saiu dele, você vai então agora pegar o MVC e separar as partes. Porque senão você começa a ter muito preciosismo no conceito do MVC e traz muita complicação. é exatamente isso aí que acontece. Então você tem que aproveitar das coisas boas que estão lá. Mas também não adianta nada você só acrescentar complicação. Você tem que fazer as duas coisas. Não, claro. Que é o Então, que eu citei lá no início. eu não estou de acordo em que você deva jogar no controle as regras de negócio. Eu estou de acordo com você. Eu também não concordo que tem que misturar as coisas. Cada coisa tem que ficar separada. Eu também, o meu conceito é muito claro, de que a tua visão deveria ser fora das tuas regras de negócio, fora do teu controle das ações que você vai tomar e talvez do Isso. controle. Então eu tenho bastante concordância em relação a isso. No entanto, você tem algumas coisas que não adianta você separar, porque você só vai ter trabalho, não vai ter ganho. Entendeu? Assim, eu estou tentando separar assim, ó. Essa primeira parte que eu estava te falando, você tem ganho em separar. Mas tem algumas coisas de quando você inicializa que você praticamente não tem ganho. Ou seja, se você vai fazer para web, você vai ter que fazer para web. Se você vai fazer para desktop, vai ter que fazer para desktop. Então, se você vai ter que fazer alguma coisa, um para cada um, faz o melhor que você puder naquele ambiente. E o Sim, claro. resto você coloca MVC, entendeu? Sim, sim. Não, isso aí não tenha dúvida. Esse que é o conceito, não sei, de você adotar um padrão, é de pegar as facilidades e não as complexidades, igual você está citando aí. Aí Então, por isso que eu falo, que aí tudo é essa questão de você estar o quê? Em conversa e falar assim, opa, peraí, ó, não vamos usar desse jeito não, porque igual você citou aí, ó, para fazer uma entrada de dados, eu vou ter que fazer para web, vou ter que fazer uma entrada de dados para mobile, vou ter que fazer uma entrada de dados para desktop. Então, peraí, vou pegar minhas entradas, como são separadas, né? E vou aplicar depois, que é o que você está citando aí, né? Aplicar o conceito MVC ali, depois, posteriormente a isso. É isso que você sim. está Não, na citando? verdade, eu já tenho um controller antes. É só uma questão do jeito que eu estou encarando o meu controller. Não é que eu misturei tudo, entendeu? É que eu tenho uma parte de interação com o usuário que já é um controller, porque eu já tenho que começar a dizer o que ele vai chamar, eu tenho que talvez começar a dizer como é que as abas vão se movimentar, porque isso já é controller também. Eu estou já fazendo movimentação ali de como é que a camada de apresentação vai trabalhar.
Então eu tenho Então, coisas que eu estou agregando ali já, que são os. Que, por exemplo, se eu vou trabalhar no móvel com mobile lá, com tabela, com tablets lá, né? As tab Control. control, né? Aliás, Uhum, acho que você estava falando disso outro dia, né? Acho que você estava falando uhum, desse assunto outro dia. Você vai trabalhar sim. do tab control lá no móvel, seria interessante que eu tivesse um controller que me indicasse como é que eu apresento os meus formulários em cada tab control. Ó, cabe um controller para fazer isso. Ou seja, eu tenho um controller para controlar a minha interface. Então eu vou iniciar um formulário novo na minha tab control. Por que eu tenho que criar um tab control tudo de novo? Entrego para um controller. Falo para o controller assim, olha, abre para mim esse formulário. Ele vai lá, cria o seu tab control, mostra ele e tem a apresentação dele lá na tua view, que seria a tua view principal, né? Que no desktop a gente chama do menu principal. Entendeu? Não, é isso que eu falo, é que essa conversa que tem que haver para chegar num conceito assim, adotando o padrão e melhorando, no caso, por exemplo, o fluxograma da aplicação. Então, por exemplo, né, eu citei aí, o cara clicou no menu, eu vou chamar direto lá, form cliente.show? Não, né, eu tenho que chamar uma requisição. Sim, você É isso deveria que entregar para um controller. um Sim. controller, entendeu? Você Então aí que eu você deveria submeter a um controller como é que ele apresenta o formulário. poderia. Então, aí eu poderia chamar um exemplo. Poderia chamar um exemplo. Controller.cliente.mostra. Um exemplo. Tá? Aham. Ou abre. Né? Que aí depende do método que você criou lá no controller. Né? Sim. Porque aí esse método que está lá no controller, por sua vez, quando bater alguma coisa nele lá, ele vai, por exemplo, aí ele tem que checar se o cara tem direito de acesso ou não. Um exemplo, né? Ele vai fazer o quê? Mandar uma requisição para o módulo, por sua vez o módulo vai acessar o banco de dados lá, ou ver a regra, qual que é a regra de negócio para poder acessar aquela informação, e vai Sim. devolver para o controle, e por sua vez o controle vai falar, mostra, aí sim o controle vai falar, ó, mostra aqui o formulário de cliente. Né? Sim. Então, assim, por isso que eu citei na questão que todo mundo, mesmo, todo mundo faz a requisição sempre para o controle. Então, ou seja, mesmo clicar no menu ali, na realidade ele faz o quê? Ele faz uma requisição para o controle. Abrir, porque você não chama direto formulário.show. Quem vai fazer o formulário.show aí no caso, vai ser o quê? O controle vai requisitar depois, ó, mostra, ou viu o cliente se apresenta, entendeu? Sim. Sim. Então, quer dizer, aí é também onde entra também, que, por exemplo, o que pode se acontecer, que quando você coloca um aviso para mostrar, por exemplo, o formulário, mandei mostrar o formulário de cliente. Quando ele vai editar uma informação, né, editar lá um registro, ele faz a mesma coisa, solicita para o controle a edição desse registro, né? Por sua vez, o controle vai lá e fala para o modelo, ó, ele quer ver as informações desse registro, traz os dados do registro e, por sua vez, ele fala para um novo view, né? Ó, mostra o registro. E aí o que acontece? Esse mostra registro, aí é onde que depois, na hora que a gente começar a fazer alguns exemplos, que eu falo que nesse meio aí que eu não vi ninguém falando nada sobre isso, que é essa questão de você usar os componentes sem ser dataware, né? Sem ser dataware, sem ser os DB da vida. Só que aí o seu controller trabalhando com o evento e o padrão observer junto. Entendeu? Para ele Uhum. entregar lá, quando o viu aparecer na tela lá, ele automaticamente identificar que tem que aparecer informação dentro dos edits da vida lá. Entendeu? Sim. Sim. Mas aí, É. no conceito MVC, você vê que a gente troca informação e chega no consenso que o quê? A requisição é feita para o controle. Não, eu acho que isso é correto. Não vejo outro jeito.
Porque senão você vai ter que começar pela visão. Não está certo. E não tá, entendeu? Não está certo, porque quem sabe como apresentar a visão é o controller. É o controller, exatamente. É Se isso você aí que troca o controller, ele vai mostrar a visão no outro lugar. Isso. Então é esse o conceito que tem que ficar claro que é isso aí. Aí agora você chegou no consenso que é o quê? Sempre o controller que vai mostrar a visão. Não, esse consenso não. Mas eu estou dizendo para você que individualmente, quando nós falamos das visões, nós estamos de acordo. Sim. Entendeu? Porque assim, nós não podemos esquecer assim, que MVC nasceu lá no Smalltalk lá, né? Isso, Quando nasceu no Smalltalk, e depois o Java pegou isso emprestado, e aí vieram o Hub e outras coisas que vieram pegando emprestado, até o JavaScript hoje usa isso. Se você pegar Angular, por exemplo, você só trabalha com modelos e controles e visões. Então você está com o MVC, está impregnado lá. Né? Mas você não pode esquecer que o modelo do Delphi não é esse. O modelo do Delphi é Model View, View Model. Isso, Ele mas não é isso que tem eu tô um falando. controller. Isso, ele não tem um controle, mas aí Isso. quando você adotar o padrão MVC, você tem que acrescentar o controller para mas funcionar. o Né? tem que acrescentar depende da produtividade. Então, assim, O que eu eu tenho que citei. acrescentar aquilo que melhorar a minha produtividade, mas aquilo que não Exato. melhorar, eu não devo acrescentar. Exato, é isso que eu falo. Que não tem o certo e o errado. Existe o quê? Produtividade. Então Geralmente, o que é? Tempo é dinheiro. Então, quando você fala assim, não, eu vou esquecer os data model, eu vejo muita gente falando disso nos grupos. Né? Não, eu não uso data model, eu já li um monte de mensagem assim. Eu acho que está errado, porque você está desprezando aquilo que o Delphi te entrega de maior produtividade. É claro, aí você vai desprezar uma coisa que já foi criado para usar ele. Isso, e lá já está o conceito de você ter os observers, porque você mexe no componente, ele atualiza o outro lugar, ele replica a mensagem de um lado para outro, ou seja, já tem uma puta estrutura montada lá de observers e de observable, né? Assim, aquele que observa e o observador, né? Serve É aquele observado observador. observador. Você já tem esse conceito lá nos links do DataWare que estão lá. Então, você não pode achar que tudo aquilo que está lá está errado. Né? Não, mas não está errado, não. Não está errado, não, exatamente. Não, então, você tem que pegar aquilo que está lá, que dá maior produtividade, e encaixar naquilo que vai te dar maior garantia ao longo do tempo. Exatamente. Então, o nosso desafio é assim. Nós temos uma ferramenta do qual nós escolhemos aquela ferramenta. O que ela nos entrega de melhor e o que ela pode o que nós podemos colocar nela para que ela nos dê maior rendimento ao longo do tempo, com maior qualidade. Exatamente. Nós temos que juntar essas duas coisas. Eu não posso esquecer uma coisa da outra, entendeu? Lógico que não. E o que eu cito na questão do MVC, uma das coisas primordiais que eu vi, assim, que eu estou estudando mesmo, é o quê? É organização. Porque ele traz um benefício de organização vasto. Isso. Então, organização é um dos principais coisas de conceito do MVC, é você organizar o seu código, porque quando entrar um terceiro, um quarto pessoa que nunca viu você programar, e ele vai olhar para aquilo lá e vai ver que está bem organizado. Não, isso aqui, a responsabilidade faz isso, faz aquilo. Estou gravando. Porque, por exemplo, eu tenho código-fonte meu que eu copiei, olha só, código-fonte meu que eu reescrevi na época de Clipper. Cara, então, quer dizer, imagine só, tem código lá que poderia, hoje, por exemplo, eu olho, tem alguns códigos que eu estou lá, eu faço eu reviso, tiro alguma coisa, porque tem código lá que tem coisa que eu fiz porque eu tinha no Clipper, aí era daquele jeito no Clipper, eu simplesmente escrevi ele em Pascal. Mas eu poderia ter melhorado, mas é coisa de quantos anos atrás? Então, por isso que eu falo. Tá? Você não está sozinho, não, eu também tenho. então, quer dizer, aí o que eu falo assim, do conceito é por causa disso, de organização, porque aí agora você vê que você pode organizar melhor os códigos,
né? Essa questão de deixar o código limpo para reaproveitar realmente. E outra, quando você cria com esse modelo aí, esse conceito de MVC, né? E você faz um teste, um exemplo. Criei um modelo lá, né? Um model que tem uma regra, né? Tem uma regra X lá de, vamos lá, qualquer coisa lá, de saber a taxa de índice que é aplicável no mês de fevereiro no rendimento da poupança. Vamos colocar assim. Então, baseado em cálculos matemáticos e tal, ele chegou em uma regra lá, em um valor de uma taxa, certo? Aquele modelo lá, como ela é uma unidade pequena, e você testa e aprova aquilo, você concorda que se você for utilizar aquela mesma taxa para ter aquele mesmo resultado em uma outra aplicação, ela já está testada e aprovada? Claro, Ela não vai claro, levar um bug para frente? Então, quer claro. dizer, isso que eu vejo no conceito MVC, de adotar esse conceito, esse padrão de MVC, que eu vejo que essa questão da organização e essa facilidade que vai trazer futuro. Diferente de quando a gente pega uns códigos da gente lá, por exemplo, eu tenho um código meu lá que calcula lá, calcula lá a fatura do cliente lá, aí baseado se o cliente tinha marcado lá que ele tinha um desconto porque ele tem mais de 5 anos de cliente e não sei o que, aí tem uma regra mirabolante lá e tá na onde? Tá lá no formulário de contas a receber. Quer Errou, dizer, fudeu. errou. Eu não uso aquilo lá em lugar nenhum mais, a não ser naquilo ali. Você entendeu? Então aí que eu vejo a grande vantagem de usar esses conceitos aí, no caso, esse conceito MVC, que é o quê? É você realmente organizar o seu código e ter um reaproveitamento. Sim, Porque isso traz vantagem. Aí é que você está falando. É lógico que ver aquilo que realmente te traz de vantagem, por isso que adotar padrão, também muitas vezes você tem que sair fora também. Isso aí também eu sou bem claro quanto a isso. Você adotar um padrão não quer dizer que você tem que fazer tudo ao pé da risca também, não. É o que a gente está conversando. Não sou a favor a isso, não. O meu conceito é o seguinte: adote padrão, sim, para o quê? Trazer organização, facilidade e manutenção futura. Tá? Mas também esse negócio do cara sair adotando padrão em tudo quanto é coisa também, ele vai ficar louco também, vai fazer uma cagada do tamanho do mundo também. Né? a gente Então, isso que eu vejo. nós que já estamos na estrada há muito tempo, a gente sabe que a maior parte do tempo que nós gastamos é da manutenção, né? Não é Exatamente. fazer aplicação nova, é dar Não, manutenção àquilo que você manutenção. criou. Uhum. Porque afinal de contas, você começar uma aplicação nova e você não tem nada, é muito fácil. Mas depois de quando você já está amarrado com aquela aplicação com milhares de clientes que estão dependendo dela, você não consegue mais soltar ela. Não, Então você vai passar o resto da vida, até um dia que você morra ou você desista, você vai passar o resto da vida fazendo manutenção. Isso manutenção, significa, exatamente. isso significa que nós temos que construir o código mais robusto possível que resista ao longo do tempo. Esse é o desafio. Exatamente. É porque é aí que vai a maior parte do nosso tempo de coders, nós vamos gastar fazendo manutenção. Então ele tem que ser um código robusto que resista ao longo do tempo e não vira uma coxa derretada depois de um certo tempo. Exatamente. Porque uma hora que você Exatamente. não gostou de uma coisa, você saca aquele pedaço fora e coloca outro no lugar e continua tudo Coloca outra. funcionando. Exatamente. Então, se não for assim, o teu código não é resistente ao tempo. Mas se você coloca lá o teu Exatamente. castelo e chove, e aí se ele for de areia, vai desmanchar tudo. Ele Você vai não pode. desmanchar tudo. Você não pode Uhum. fazer isso. Você vai ter que fazer uma estrutura para que quando chover, o teu castelo não vai desmoronar na primeira Vai chuva. des... Exatamente. Tem que ser feito de pedra. E Exatamente. Então, essas coisas elas são muito importantes. Você separar, organizar, tá claro. O que está claro hoje não é o que está claro, não é o que não será tão claro amanhã e certamente tem que ser melhor do que ontem, né?
Exatamente. Mas se você faz tudo isso para que a hora que você precisar dar manutenção, você não gaste tanto tempo fazendo manutenção. No fundo é isso que nós estamos fazendo, entendeu? Exatamente. É exatamente isso aí. Então então assim, a gente trocou ideia aí, o pessoal aí, é bom que o pessoal fica calado, né? Ninguém fala nada, né? Porque os caras são inteligentes pra caramba. A gente fala, os caras na primeira já não tem dúvida nenhuma, não tem. Não é. Outra... Conhece. Não é? Só tem fera aí. Não, aqui é Mas um bate-papo. nós adotamos algumas coisas do MVC, não no todo, entendeu? E no todo, Uhum, talvez um pouco mais recente, é que a gente vem adotando algumas coisas. Mas, por exemplo, assim, já desde de uns 15 anos que nós temos modelos com regras de negócio no sistema, uhum, separado. Então, se a gente olha lá as nossas regras de negócio, como é que registra estoque, como é que registra pedido, como é que baixa um pedido e tal, isso já é separado há uns 15 anos. Então, assim, ou seja, os modelos de dados eles já estão lá. E o curioso, Cleberson, é assim, que são os mesmos modelos que eu estou usando no mobile. Ou seja, esses sim. modelos foram construídos no Delphi 1, no Delphi 3, e hoje eu estou usando os mesmos modelos no Berlim, acessando o mobile. É o Sim. mesmo modelo que eu uso quando eu tenho um serviço lá que está atendendo uma requisição que vem numa camada de display de 2 linhas. O modelo está lá. Uhum. É isso que para nós, assim, que fazemos um negócio que é de volume e é de longo prazo, isso é muito importante, né? Sim. Agora, assim, a questão de separar o controle da visão, isso não é muito tão claro nas coisas mais antigas e vão ficando um pouco mais claro nas coisas mais novas. Por quê? Quando a gente aprendeu a programar em Delphi, o que a gente fazia? A gente soltava um formulário lá e metia o código lá para ele funcionar. Exatamente. Né? Então eu tenho muito código assim ainda. Né? E você tirar um negócio que está funcionando há anos, de gente que está acostumada a usar, não é fácil. Não é fácil, não Não é é fácil. fácil. Você tem o cliente para atender, não dá para você reformular. Não dá para você fazer refatorar o teu código todo, porque você não pode inserir mais bugs. Você não pode É, chegar com uma aplicação depois, uma versão depois, com mais bugs do que tinha antes. que eu tinha antes. Então, e Isso é verdade. refatorar significa você enfiar bugs. Então, assim, Uhum. ao longo dos anos, que eu, como você também, não estamos falando de 1 ou 2 anos, nós estamos falando de 15 anos, de 20 anos, de 20, 25 22 anos. anos, nós estamos falando de aplicação que nós construímos há 25 anos, há 20 anos. Exatamente. Então, essas pessoas não têm noção do que é um código durar 25 anos. Entendeu? Exatamente. E é isso que nós Não, você fazemos. tem uma. Exatamente, porque, por exemplo, tem. Eu lembro na época, por exemplo, tanto que é que teve alguns, assim, conhecidos, né, na época que a gente trocando informação lá, isso aí, na época do Clipper ainda, que até inclusive falava, vai ter o bug do milênio. Não sei se o pessoal aí lembra aí que falava o bug do milênio, né? E aí até inclusive um cara lá, um conhecido lá, falou, não, não tô preocupado com isso aí não. E quando chegar lá, é o cara que se vira. Eu falei, mas eu falei, mas você tá vendo? Você tá vendo o tipo de programador que tem, ó, o cara que se foda. Eu nem sei se eu vou estar vivo, mas você vê É, que isso aí o cara falou pra mim. Eu é, lembro desse fato porque era um fato que não era assim, a gente estava preocupado e tal, porque a gente tinha clientes e tal. E o cara lá, como ele tinha lá meia dúzia de clientes, ou ele era, não lembro se ele trabalhava numa outra empresa de terceiro lá, não lembro. Mas eu lembro que a gente estava num coffee break, não lembro do que era lá, e esse cara, eu lembro que ele falou assim, não tô nem preocupado com esse negócio de bug do milhão. Aí eu pensei, né, comigo, quando ele falou isso, né, eu pensei comigo, falei, pô, o cara já deve ter uma solução, né,
que ele não está preocupado, né? Aí quando ele concluiu que ele não estava nem preocupado, que ele concluiu, falando assim, não, eu não sei se eu nem vou estar vivo lá, que se foda, quem estiver lá, que se vire. Então, quer dizer, é a mesma coisa aqui, agora que nós estamos conversando dessa questão de MVC, de ter um código limpo, de tal, a gente está preocupado o quê? Num futuro aí e tal, né? Porque a gente vem com aplicações aí, que nem você citou, de longas datas. Então a gente tem essa preocupação. Então, muitas vezes, talvez, quem está iniciando, talvez não tenha essa preocupação. Que é igual o cara lá, foda-se, sei lá se eu vou estar vivo lá no bug do milênio, que o cara que tiver lá que se vire. Mas não é bem assim. Né? Então, por isso que a gente tem esse conceito de querer adotar algumas coisas para melhorar, para facilitar e dar essa continuidade aí, uma longa vida a esse código, porque é código que a gente sabe que vai ficar aí, sabe-se lá, 100 anos, 200 anos, você não sabe, não sei, mas se eu fizer uma coisa, que nem você está citando, você falou que fez algumas implementações lá, separou lá, desde o Delphi 1, Delphi 3, e você hoje está usando aquela mesma implementação. Quer dizer, isso não tem preço, isso aí. Claro que não. Né? Então, quer dizer, é um eu ganho. Sei que se eu der aqueles parâmetros do meu objeto lá, ele vai funcionar. Eu não estou nem pensando o que vai acontecer, né? Lá. Então, aí você sabe que já foi testado, foi aprovado, e você sabe que não tem bug ali. Né? Diferente de você pegar uma coisa e fazer uma coisa nova e vai ter bug. Né? Então, assim, essa questão de adotar padrões, né, no desenvolvimento é aconselhável nessa questão de dar melhoria no seu código, ficar um código mais limpo, aproveitamento, reaproveitamento do código, né? Então, assim, aí é onde que entra, quando a gente começar ali meio que fazer uns exemplos aí a gente vai ter uma visão um pouco melhor desse conceito MVC aí, aplicado em formas diferentes. Né? Perfeito. Então, eu acho que, pessoal, todo mundo está aí, ninguém tá só eu e o Amarildo conversando aí, ninguém fala nada. Estou aqui. Então, estamos ouvindo os experientes aí para passar Mas então entender o conceito aí, ou tem alguma dúvida nessa questão do conceito MVC, dessa questão? O conceito ficou claro, sim, de boa. Sem nenhum, ficou claro? Ficou sim. Bom, nós adiantamos um pouco mais nosso relógio hoje, é bom a gente não estender muito mais, né? Porque também não ficar muito cansativo. Isso, Não, e aí isso aí foi só para todo mundo ficar com esse conceito bem claro, para na hora que a gente começar a fazer alguma coisa lá, até inclusive as dúvidas ficar um pouco melhor, né? Ficar mais clara, né? Porque senão muitas vezes o cara, aí a dúvida nem chega, né? Fazer que não, nem chega a dúvida, porque aí ele não entendeu o conceito, né? Mas então todo mundo entendeu o conceito, beleza? Né? Beleza, Cleber. Tranquilo. Tá bom? Beleza, Cleber. Valeu. Boa noite. Valeu, então. Vamos descansar também. Então, Até quinta, né? Até quinta-feira, então. Beleza? Aí quinta-feira o Amarildo vai falar do que aí, Amarildo? Vamos começar a entrar nos exemplos de como aplicar isso. Uns exemplos, né? Então vamos, beleza, então. Tá bom? Então tá jóia, então. Então um abraço, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, bom descanso.